Fala, empreendedores! Tudo bem com vocês? Tudo bem com sua família, com seus negócios, com o seu ministério, com sua vida? Graças a Deus estamos aqui em mais um programa e estamos estudando alguns princípios ou alguns recados pastorais, né? Através da lição bíblica, né? A igreja em modo missão, e nós então pegando alguns princípios aqui para falar e levar isso para a nossa vida pessoal, nossa vida financeira, para os empreendedores, como nós podemos aplicar esses princípios. Temos também mais um convidado hoje aqui conosco, vai ser um programa legal, que nós acreditamos que vai atender aí aquilo que você precisa, tá bom? Então já vai dando um like aqui no vídeo, deixando um comentário e compartilhando esse conteúdo com seus amigos, com sua família, com aqueles que você quer bem. Sou Daniel Fresk, educador financeiro, e esse é o programa Mais Valor. Vamos lá, pessoal, eu estou aqui com o convidado Júnior, Offstyle Júnior, companheiro, a gente trabalhou junto, né, Júnior, alguns projetos aí, verdade. Foi muito legal, um tempo importante. Dá saudade ainda, né? Dá saudade, né? Dá saudade. Então, aprendi muito contigo e caminhamos junto aí. E hoje, aqui novamente, para falar sobre o cuidado mútuo, o cuidado de todos, né, que nós precisamos cuidar uns dos outros. Gostaria então que você desse aí uma saudação para os irmãos, desse uma palavra inicial para a gente começar o nosso bate-papo. Daniel, muito obrigado pelo convite, pelo espaço, toda a sua audiência. A gente fica muito feliz de poder participar. E como eu disse, dá saudade, né? A gente construiu algumas coisas juntos e os nossos caminhos acabaram mudando, né? Aprove a Deus, né, que andássemos para outros lados, mas a gente, graças a Deus, sim, também aprendi muito contigo na época que nós estivemos juntos e aprendo sempre contigo, né? É uma alegria, uma satisfação poder compartilhar desse espaço com você, com a sua audiência aqui. Espero que a gente consiga fazer um bate-papo bem produtivo e importante para quem está nos assistindo. Amém, vai ser legal. O texto que nós trazemos aqui, 1 Timóteo 5:8, diz aqui: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé. São piores do que os descrentes. Olha só, essa palavra é forte, hein? Forte. Não cuidam dos seus. O que é isso, Júnior? Não cuidar dos seus, né? O próprio apóstolo Paulo, ele já dá uma ênfase, né? Você não cuidar de quem está na sua própria casa, né? A importância de cuidar da família mesmo, de quem está em casa, né? O cuidado em todos os sentidos, né, Daniel? Não é um cuidado só de saber que hora chega, saber que hora sai, né? Mas é o cuidado do alimento, da educação, da orientação, né? É o cuidado de fazer com que essas pessoas, eu vou usar essa expressão aqui, talvez nem seja a melhor, mas assim, com que as pessoas de casa elas se sintam especiais, né? As pessoas, os nossos filhos, a nossa esposa, né, os maridos, enfim, eles precisam ter essa certeza, né, de que eles são importantes para nós, né? Então Paulo está dizendo, olha, cuida dos seus, né? Porque não adianta nada a gente no afã de ganhar o mundo, né, no afã de fazer tudo, nessa coisa de querer conquistar tudo, a gente acaba perdendo coisas simples dentro de casa, né, dentro da família, né? Então é nessa orientação que o apóstolo Paulo vem fazendo, né? Quando na verdade as pessoas mais importantes da nossa vida estão ali, né? Exatamente. Dentro da nossa casa. Exatamente. O que vai ser lá no final da nossa vida sem eles, né? Quem vai estar lá conosco são eles. São eles. Momento difícil, né? No momento da alegria, mas no momento da dificuldade também, né? Aí nesse aspecto a gente valoriza muito assim o ministério de Noé, por exemplo, né? Porque Noé teve a família com ele nos momentos difíceis, né? Conseguiu salvar a família dele nos momentos difíceis. Conseguiu trazer, né? Trazer todos que estavam ali para juntos, né? Isso, exatamente. Muito legal. Eu trouxe alguns pontos aqui para a gente conversar
que nessa questão do cuidado nós temos que ter prioridade com as necessidades básicas, né? Certo. Nossos filhos, a esposa, o esposo, nós temos necessidades básicas e isso a gente precisa ter o cuidado para que isso não falte, né? Mateus capítulo 6, versículo 31 ali ao 33, Jesus dá uma orientação muito interessante acerca disso, né? Jesus vai falar para a gente não ficar, não andar ansioso com as vicissitudes da vida, né? Então Jesus exemplifica ali pássaros, né? Vejam os pássaros. Talvez se a gente for pegar para o nosso contexto hoje, os pardais, né? Acho que os pássaros mais simples que a gente tem assim são os pardais, né? E engraçado, Jesus vai dizer assim, os pássaros não falta nada, eles não plantam, não colhem, mas não falta comida para eles, não falta nada para eles. E é engraçado que a gente nunca viu pardal morto de fome na rua, né? Pedindo esmola. Pardal morreu de fome, mas não existe isso, né? Então Jesus fala ali para ele, olha, pardal, os pássaros mais simples, eles têm o que comer. E ele fala dos lírios, fala da vestimenta, né? Então, do que comer, do que vestir. Então Jesus vai dando a orientação nessa linha, né? E aí as pessoas até confundem, Daniel, isso aí porque assim, o texto lá no final vai dizer assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas. Então Jesus está dizendo assim, olha, essas coisas básicas, se você está empenhado no reino de Deus, essas coisas básicas, elas serão acrescentadas a você, elas vêm automaticamente. Aí eu acho que aqui tem um aspecto interessante que amplia a nossa reflexão. Então, se eu tenho que comer, se eu tenho que vestir, eu busco o reino de Deus, se eu tenho que comer, se eu tenho que vestir, tá tudo certo? Tá bom assim? Aí eu acho que a gente parte para um princípio do ficar escorado, do ficar acomodado. Acomodado, né? E a Bíblia não nos orienta a ser acomodado. Parece que está dizendo isso, né? Mas não. Comer, beber, vestir. Então, mas não é isso, né? Então a gente... Acho que é contentamento, né? Exatamente. Então, assim, isso é básico. Ó. Deus vai cuidar de você de forma que o que é básico para a sua vida não vai faltar. Mas você pode ir além. Até porque a própria Escritura fala que a prosperidade é um dom de Deus. Então, nós precisamos buscar avançar, crescer, evoluir, né? Eu acho que a Escritura ela é fantástica nesse sentido, Daniel, porque ela fala assim, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, a mesma Bíblia que ensina que Deus, a prosperidade é um dom de Deus, né? Que a bênção que Deus dá, ela acrescenta, enriquece e não acrescenta dores, né? Mas ele vai dizer assim, ó, você não pode amar isso. Porque se você ama o dinheiro, você perdeu a conexão com o reino. Porque ele é um Deus, né? Mamon, né? Então você desconecta do reino de Deus e conecta no reino do dinheiro, né? No reino do consumismo, né? Eu acho que esse é o pior dilema que a gente pode ter na vida, né? Um cristão ser materialista, um cristão ser consumista, isso é ruim. Agora, não é ruim eu buscar uma melhora, um crescimento, estudar bem os meus filhos, ter uma condição financeira razoável para poder me sustentar minha família, né? Lá no Antigo Testamento nós temos o salmista dizendo, Senhor, olha, não me dê muito dinheiro para que eu me esqueça de ti, mas também não me deixe na miséria para que eu blasfeme do Senhor, né? Então esse equilíbrio importante que a Escritura nos ensina, né? Exatamente. Tanto uma coisa como outra, né? Pode te afastar de Deus. Exatamente. Né? Tanto uma coisa como outra. Então, às vezes as pessoas acham assim, Deus não vai te dar, porque se Ele te der, você vai se perder, né? Eu já ouvi muito disso, e eu tinha essa crença comigo, que talvez Deus não estava me dando, porque talvez se Ele me desse, eu ia me perder. Né? Sim. Eu entendi que o dinheiro, ele potencializa você. Exatamente isso, Daniel. É exatamente isso. Exatamente. Explica um pouco sobre isso. Não, cara, você foi assim em cima, né? No âmago da questão. Porque assim, se você é um cara arrogante, depois que você tiver dinheiro, você não vai se tornar arrogante porque você tem dinheiro. Você já era, né? Já é arrogante. Entendeu? Você é uma pessoa que ostenta, então você já ostenta sem ter o dinheiro. E é exatamente isso, a palavra é isso mesmo. O dinheiro vai potencializar. Então se você é uma pessoa, do outro ponto também, né? Do outro lado também. Então, se você é uma pessoa generosa,
O dinheiro vai fazer com que você ajude mais pessoas. Né? Então, essa é a característica, né? Se é uma pessoa arrogante, o dinheiro vai potencializar isso. O poder vai potencializar isso. Se você é uma pessoa do coração bom, o dinheiro também vai potencializar isso. Acho que essa é a grande sacada. A gente, como você falou, é uma crença. O dinheiro vai fazer com que você seja assim. Não. O dinheiro só vai potencializar coisas que estão dentro do coração, que você já nutria aquilo, muitas vezes você não tinha como bancar. Quando eu entendi isso, foi fantástico, porque eu falei assim, não, Deus não é culpado disso, exatamente, né? O diabo também não, tem aquela crença também, né? Isso. O diabo, tá furioso, não me deixa prosperar, isso, não sei o quê. Então não é Deus, assim. Né? Sou eu, né? A responsabilidade é minha. E aí você toca no outro ponto espetacular, né? Porque assim, imagina, a pessoa gasta mais do que ganha, a pessoa não tem preocupação nenhuma e a culpa é do diabo. Eu acho que o diabo fala assim, cara, o cara é mais criativo do que eu. O cara se quebra sozinho. Não precisa nem fazer nada, entendeu? Então, eu acho que são crenças, como você bem coloca, são crenças, e a gente tem... E aí o que é legal? Deus nos dá a capacidade de controlar isso. Então, isso nos torna pessoas especiais, né? Então, a inteligência, a sabedoria, a capacidade que Deus nos dá a condição de controlar esse tipo de coisa, né? Legal. Próximo ponto aqui, a gente fala sobre poupar para o futuro, porque assim, é cuidado mútuo também, a gente está poupando para o futuro aí, porque a gente vai ficar mais velho, né? Já estão ficando, e os filhos crescem, tudo, e tem gente que passa a ser um fardo para os filhos lá no futuro, porque não se preparou aqui, né? Não se preparou aqui nesse momento. É importante, biblicamente, assim, eu estar pensando no futuro. Mas Jesus já vai voltar mesmo, né? Então eu não preciso guardar nada, né? Como que é? Então, a Bíblia ela vai nos dizer, até em Provérbios, ela vai ensinar que o azeite não pode ser gasto todo de uma vez. Então, na casa do rico sempre vai ter azeite, né? Essa é a ideia de Provérbios. Então, o que a gente faz? A gente precisa ter essa poupança, né? Quando a gente fala de poupança, eu não falo de poupança no banco, né? É uma renda passiva, vamos chamar assim, que eu acho que é muito mais interessante, né? Então, o que é essa renda passiva, Daniel? Grosso modo falando, é quando você tem o dinheiro trabalhando por você. E hoje a gente consegue fazer isso, você tem falado isso, deve ter falado isso muito para o seu público, né, para a sua audiência. Hoje a gente tem, por exemplo, investimentos que são super seguros e que te trazem uma renda passiva, que no futuro você pode usufruir dessa renda, né? Então assim, estou chegando na aposentadoria, se eu tiver dinheiro para comprar um remédio, está de bom tamanho. Acho que esse é um pensamento ruim, essa é uma crença ruim, né? Então eu posso caminhar para uma aposentadoria onde eu consiga colher os frutos de tudo que eu estou vivendo hoje. Já que eu sou numa idade produtiva ainda, eu preciso pensar lá na frente. Então, por exemplo, né, só para citar exemplos assim bem simples, hoje nós temos boas ações na Bolsa Brasileira, na B3, que pagam dividendos. E ações baratas, né? Hoje, com 4, 5 reais, você compra uma ação que te paga dividendo bimestralmente. Hoje, com 10 reais, 9 reais, você compra uma cota de um fundo imobiliário que te paga ali 1%, 1,5%, 0,80% por mês. Então, se você fizer uma conta, se falar assim, uma projeção, então você vai ter uma renda passiva no futuro, daqui a 10, 20 anos, né? Daqui a 30 anos, daqui a sei lá quantos anos a gente tem ainda, mas assim, você consegue prever essa renda passiva e aí, como você disse, você não se torna um fardo para ninguém. Você vai ter a condição de usufruir da sua poupança. Isso é bênção de Deus. Com certeza. Isso é dádiva de Deus, né? Então a gente precisa só ficar atento, né? De repente não conhece financiamento, não conhece investimentos, não conhece como fazer isso, mas hoje a gente tem muitos especialistas até na igreja, a gente tem gente que consegue desenvolver isso, ter uma carteira, né? Pensando para frente. Então é bíblico sim, pensar para frente, pensar para o futuro, né?
Hoje existem muitas possibilidades. Uma dos investimentos que é antigo, né, que as pessoas faziam e ainda fazem, é comprar imóveis, né? Isso. Antigamente tinha essa mentalidade, as pessoas mais prósperas compravam casas para alugar, né? Isso. E eu conheci um irmão lá na região de Rondônia, ele tem, pelo que me falaram, eram mais de 200 propriedades alugadas, né? Que ele foi comprando, né? Claro, era uma época lá que era tudo muito barato lá, né? Era um desbravador lá. Mais fácil, né? Mas assim, ele foi comprando, hoje tem uma renda de todos esses aluguéis, né? Hoje é possível nos fundos imobiliários você comprar uma cota de um fundo com R$10, né? E já receber 1% de aluguel no outro mês. Já receber o aluguel daqueles R$10. Ah, mas é só R$10, vou receber 10 centavos. Mas você já tem um aluguel. Só que multiplica isso por 1.000, multiplica isso por 3.000, multiplica isso por 10.000. Exatamente. E aí é o lance que a gente sempre fala, Daniel, que é a bola de neve, que é o juro composto ao meu favor. Sim. Né? Então, e aí o outro lance que eu acho super espetacular dos fundos imobiliários, por exemplo, igual esse irmão. Ele tem 200 casas. Imagina o tamanho do IPTU que ele tem que pagar todos os anos. Com o fundo imobiliário, você não tem preocupação com isso. E outra, você pode, com o fundo imobiliário, dependendo da cota, você pode ter como inquilino, por exemplo, uma grande empresa mundial. Que a probabilidade dele te dar canseira para pagar o aluguel é quase que zero. Outra coisa, ele paga IR de todos esses aluguéis, né? O fundo imobiliário não paga IR. Não paga, exatamente, ele é isento, né? É isento. Então, hoje, pessoal, você pode investir em imóveis a partir de R$10. De R$10. Então, R$10 você investe num imóvel, recebe o aluguel, né? Mesma coisa que comprar um imóvel, só que melhor, né? Porque se você tem um imóvel, uma casa que vale R$1 milhão, você vai demorar anos para vender essa casa, dependendo da localidade. Ou não vai nem conseguir vender, né? Dependendo do lugar. E vai depreciando, né? Dependendo do lugar. O fundo imobiliário você quer vender, você clica um botão lá no home broker lá e já vende. Isso, a liquidez, né? Liquidez, é muito líquido, muito rápido, né? Então, há possibilidade sim. Nós não aprendemos no Brasil educação financeira, né? Infelizmente. Ainda está engatinhando, né? Talvez mude algumas coisas daqui para frente. Mas assim, isso, em vez da gente aprender juros compostos, a gente aprendeu umas equações loucas lá que a gente nunca usa na vida, Nunca usa, não serve para nada. Não serve para nada. Daniel, você toca num ponto que assim, hoje eu não sei como é que tá esse número, né? Mas a questão de 5, 6 anos atrás, cara, o Brasil, ele tinha 1% da sua população investindo em bolsa de valores. Hoje é 5. Hoje é 5, mas aí vamos lá, vamos fazer uma comparação. Os Estados Unidos era 35% a 40% das pessoas investindo nas bolsas. Então, olha que mentalidade. A mentalidade americana é a mentalidade do investimento. É a mentalidade, né, de pensar do longo prazo, né? Os americanos, eles têm uma característica, né, em relação a nós, assim, eles pensam em ficar milionários primeiro. Antes de dar casa própria. Antes de casar, antes de fazer tudo, né? Então, eles pensam em ficar milionários primeiro. Então, talvez não seja um bom costume, talvez seja, mas assim, o que não está em discussão aqui, mas essa mentalidade de olhar para frente, de pensar lá na frente, nós precisamos aprender isso urgente. Né? É comum lá nos Estados Unidos, para uma empregada doméstica, ela ter ações, né? Eu tenho ações da Apple, eu tenho ações do Facebook. E é possível no Brasil. Hoje a gente encontra aí canais no YouTube, eu até vi um canal de... acho que é a Doméstica Investidora. É uma empregada doméstica que abriu um canal, ela começou a investir pouco lá na Bolsa de Valores. Existe o Favelado Investidor também. Tem vários canais, né, sobre investimentos, taxista investidor, enfim. Por quê? Porque facilitou demais, hoje tem muita informação, hoje você tem ações muito baratas e eu acho que, ao contrário de 20 anos atrás, a economia do Brasil hoje, ela tem um pouco mais de segurança. Então, assim, hoje você consegue investir em bancos que são super sólidos, você consegue investir em setores que são muito sólidos, que são perenes, que são chamados, né? Setores perenes. Então, você consegue diversificar na bolsa, você pode investir em vários setores diferentes e com valores muito baixos, né?
E sempre dando rendimento, sempre dando dividendos para você, né? Exatamente. Se você então se interessa por esse assunto, estude bastante, tá? Procure especialista. A gente está sempre falando de algumas coisas aqui e procure estudar. Ó. Não vai também comprando aí de qualquer maneira, né? Tem que saber comprar, saber a hora de vender, tudo isso. Mas assim, aquele fantasma que as pessoas acham, não, a bolsa de valores vai roubar meu dinheiro. Vou perder dinheiro. É cassino. Não. Você está comprando uma empresa, né? Isso. Eu estou comprando uma ação, estou comprando uma empresa. Isso. Já pensou você comprar o Banco Itaú? Um pedacinho do Banco Itaú, isso, né? Isso. Um pedacinho da isso. Petrobras? Exatamente. Um pedacinho de uma grande empresa, da Apple. Então você está comprando empresas que você vai acompanhar, né? E se der ruim, você vende. E a diversificação também, que você tem várias, se uma der ruim, outra compensa, né? Uma compensa a outra. Agora, para a gente terminar, bom, a gente vê as necessidades básicas da família, a gente avança além dessas necessidades básicas para dar um conforto para a família, né? Algo melhor. A gente poupa para o futuro. E será que sobra para a gente doar também? É necessário doar, Júnior? Você que é da agência humanitária, né? Ou esse pessoal que precisa de dinheiro aí tem que trabalhar, eu não preciso doar. Esse outro ponto eu vejo assim como... E tudo a gente volta na questão da mentalidade, né, Daniel? A gente pega, por exemplo, os países de terceiro mundo, de uma forma geral, nós criamos uma mentalidade onde nós só precisamos receber. Então, o Estado, ele lê isso bem, né? E o Estado, ele te coloca, por exemplo, incentivos de bolsa. Bolsa Família, bolsa isso, se tiver uma criança mais não sei quanto. Então, o Estado, ele não te dá espaço para crescer. Te escraviza, de certa forma. Né? Exatamente isso. Então, ele se torna senhor da sua vida financeira. Então ele te dá ali R$50 lá, um negócio para você ficar tranquilo, você consegue pagar suas continhas ali, um boletim ou outro, tá tudo certo, né? Então nós somos acostumados a sempre ter. Não, tem que me dar, não tem que me dar, tem que me dar, você tem que me dar e tal. O generoso, ele tem a mentalidade de doar. Então, olha como é uma briga com a nossa própria natureza às vezes. Eu preciso doar, né? Nos países desenvolvidos, as pessoas, por exemplo, elas se colocam na condição do trabalho voluntário. O que é o trabalho voluntário se não a doação? A doação do seu tempo, a doação da sua habilidade. E muitas empresas importantes nos Estados Unidos e na Europa, elas vão contratar pessoas que têm mais tempo de trabalhos voluntários. É normal. O Warren Buffett, o maior investidor do mundo hoje, né? Ele doa 90% dos dividendos que ele recebe todo ano. 90%. Não é pouco, né? Não. O maior investidor da Bolsa teve um rendimento de 1 milhão por dia, né? Por dia. Imagine ele no lá. Brasil, né? No Brasil. No Brasil. O Barsi, né? Isso, 1 milhão. O ano passado ele teve um rendimento de 1 milhão por dia. Por dia. De rendimento, né? 365 milhões de reais. De rendimento. De rendimento, só de rendimento. Então, o Warren Buffett é muito mais que isso. Muito mais. Porque, na verdade, o Barsi, ele faz meio que sozinho. O Buffett, não. O Buffett tem um grupo, né? Um pool de pessoas que investem com ele. E aí ele doa boa parte, 90%, 80% desses rendimentos dele. Então, assim, isso é generosidade. Então, quando nós nos desprendemos disso, eu acho que essa generosidade, ela precisa ser na igreja, você precisa ser generoso na igreja, você precisa ser generoso na sua oferta, mas você precisa ser generoso com seus filhos, com a sua esposa. Não achar que estão lá só para te dar, né? Não. Consegue ter coisas melhores dentro de casa é importante, né? Estudar melhor os filhos, estudar melhor, né? A esposa tem uma condição diferente, o marido tem uma condição diferente de crescer, de ajuda, é generosidade, né? A generosidade, de repente, num trabalho de casa, né? Então, ela está em todos os sentidos, né? Mas voltando para o nosso tema, que é a casa, é essencial que nós tenhamos essa perspectiva de que, olha, dentro de casa eu preciso ser generoso também. E dá para ser generoso dentro de casa? Precisamos, né? Precisamos, né? Às vezes a gente alimenta uma mesquinharia, né? De novo, tudo que a gente... É tudo para mim, né? Tudo aqui. Não, vamos
né? Quer ver uma coisa simples, né, onde a gente pode ser generoso? Eu não gosto de praia, eu gosto de campo. Mas eu vou com a minha família para a praia, por exemplo. Gostam. Porque eles gostam. Então, é uma escolha. Mas se eu vou lá, eu não vou, vamos para qualquer praia. Não, vamos escolher uma praia legal, onde vocês consigam ficar confortáveis e tal. Então, isso faz parte da generosidade. Eles gostam da praia, primeira praia, o primeiro córrego que eu encontrar na rua tá lá, vai lá. Tem um pouquinho de água aí. Não é generosidade, né? Então, vamos fazer um negócio legal, onde vocês podem ficar confortáveis, onde vocês podem curtir, né? Eu acho que uma coisa que pega também, e você pode falar bem sobre isso, sobre a questão do nosso sentimento de escassez, né? De, por exemplo, a gente tem, às vezes, coisas boas em casa guardadas no armário. Tipo assim, tem aquele prato bonito, tá lá no armário, é para visita, né? Isso. E os filhos nunca viram aquele prato na vida, porque eles podem quebrar, tal, alguma coisa. Aí o dia que vem as visitas, tá lá. Tudo na mesa. Isso. Aí o filho fala assim, ô mãe, o que é isso aqui? Prato novo, né? Prato novo aqui em casa, né? Tal. Então, quer dizer, sempre o bom e o melhor, o excelente é pro outro, né? Isso, a melhor comida. A melhor comida, né? A melhor sobremesa. É. Isso, é bem nesse sentido mesmo. Eu acho que essa escassez, ela é ruim, mas tudo passa pelo viés das crenças, né? Tudo acaba passando pelo viés da mente, da formatação da mente, né? Então a gente precisa ficar atento com isso. Eu acho que é se policiar, como você disse, nos detalhes. É desde o talher, do prato, da roupa de cama, né? Vai comer, precisa comprar uma roupa. Compra qualquer coisa aí, compra qualquer tênis, né? Não é assim, vamos comprar um tênis bom, colocar uma roupa boa, porque sabe que vai durar mais, né? Então, esse cuidado, né? Tem que estar bem, esse cuidado precisa ter, senão a gente peca, Daniel, a gente acaba pecando por não fazer da melhor forma, cara. Exatamente, né? Então, complementando aí esse texto de Timóteo, fala assim, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que nos proporciona tudo ricamente para nosso aprazimento. Então, ele vai dizer aqui que Deus, né, nos proporciona tudo ricamente, né? Olha só, o que Deus tem para nós é abundante, Sim. Né? Tudo que Deus tem para nós que somos escassos, né? Isso. Muitas vezes, mas o que ele Pecado, tem, né? O que ele tem para nós é extraordinário. Se a gente abrir os olhos para o que ele tem para nós, né? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou ao nosso coração. Isso. Né? O pecado, ele gera essa escassez, né? O pecado, quando entra na humanidade, ele deturpa tudo, né? Então, ele traz essa escassez. Se a gente não se policiar em relação a isso, nós vamos nos tornando pessoas escassas em tudo, até na nossa mentalidade mesmo. Nos tornamos mesquinhos, né? Pequenos, vamos apequenando. E aí, o maior drama, Daniel, é quando a gente transfere isso para Deus. A gente acha que Deus não pode fazer, Deus não pode me abençoar. É o que você falou, Deus não pode, no começo, né? Deus não vai me dar isso, porque Ele não quer... Gente, Deus nos quer ver bem. Com certeza. Deus nos quer bem, como você falou, tudo é em abundância, né? Eu vim para que tenhais vida. E não é qualquer tipo de vida. É uma vida que sobra, né? Eu sempre digo, por exemplo, tudo que Deus faz prospera. Por exemplo, ele criou as árvores frutíferas, as plantas, e tudo cresce, tudo prospera, tudo dá em abundância, né? Os rios cheios de peixes, né? É tudo que Deus faz em abundância. Aí ele fez o homem, então ele fez o homem escasso. Não. Então, o homem também, o ser humano, a capacidade que a gente tem, o animal não tem, as plantas não têm. Aí eu falo assim, o mato lá do seu terreno vazio, lá do seu vizinho, prospera. E a gente não prospera, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada, porque Deus fez tudo para prosperar, porque prosperidade é crescimento, né? A gente não precisa ser exponencial, a gente precisa crescer um pouquinho, né? Cada dia, crescer no conhecimento, na sabedoria, em tudo. A gente vai prosperando em todas as áreas. Isso. E há um esforço, né, Daniel? Em tudo isso, assim, não adianta a gente achar que cai do céu, né? Que vai cair do céu, vou ficar aqui, vou orar e vai cair do céu. Existe, né, a nossa parte em tudo isso, né? De novo, Deus, ele nos dá essa capacidade para fazer,
né? A gente precisa ter esse ânimo, né? De sair, de fazer, de ir atrás mesmo, né? De buscar isso mesmo, né? Você pode ter muita fé e orar aqui no chão para nascer. Se não plantar, não vai plantar, não vai nascer. É isso. Então, esse cuidado que a gente precisa ter, né? E aí entender, né, Daniel, porque assim, que a igreja, que a fé, ela não trabalha contra essas coisas, e ela não pode trabalhar contra isso. A gente vai unindo as forças, né? Eu tenho fé, eu creio em Deus, eu oro, eu busco, mas eu trabalho, mas eu estudo, mas eu me preparo, mas eu vou atrás, né? Então eu acordo cedo de repente, né? Enfim, então a gente tem que ter o nosso esforço. Deus vai fazer. Sim. Ele vai nos surpreender ainda, né? Vai surpreender além daquilo que a gente imagina. Eu acho que essa questão aqui da generosidade, algumas igrejas utilizaram isso na teologia da prosperidade, né? De você tem que dar aqui, se você não der, você está bloqueando, né, o agir de Deus, e isso foi muito danoso, né? Então, hoje a gente fala de prosperidade numa outra visão, né? Numa visão que Deus dá prosperidade para todos, né? Basta a gente fazer a nossa parte, né? Não preciso comprar Deus com a minha oferta, com o meu dízimo. Não, isso não existe, né? Ô Daniel, só para a gente pegar um pouco o fio condutor dessa teologia da prosperidade, que eu acho ela interessante, no sentido assim, como surge a teologia da prosperidade? Na verdade, a teologia da prosperidade, ela vem surfando uma onda, que é a onda da década de 90, que é a onda da autoajuda nos Estados Unidos. Então, alguns grupos de estudiosos, principalmente psicólogos, entre eles Martin Seligman, que foi um principal pensador da psicologia positiva. Né? Então, a psicologia positiva, ela vem com essa ideia. E quando você fala de uma psicologia positiva, quando você avalia a psicologia positiva, você fala, cara, Deus está nesse negócio. Porque nós somos criados para alegria, para satisfação, para prazer. Nós temos prazer em viver. A vida é algo bom. Claro, o pecado deturpou muita coisa, mas do ponto de vista da teologia, da psicologia positiva, tem muitas coisas úteis, né? Sim. Qual que é o problema disso? Quando você transforma essa psicologia positiva em uma teologia, que você começa a atribuir a Deus. Então, assim, Deus vai fazer, Deus tem que fazer. Colocar Deus na parede, né? Isso. Porque eu sou fiel, então Deus tem que fazer. Porque eu dizimo, então Deus tem que fazer. Porque eu sou ofertante, então Deus tem que fazer. Não, Deus não tem que fazer nada. Deus é soberano. Ele faz aquilo que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Agora, eu preciso ter uma psicologia positiva para enfrentar os meus dilemas? Sim. Otimismo, né? Então, essas coisas elas são úteis. Eu só não posso transferir isso para Deus. Quando eu transfiro isso para Deus, eu começo a arruinar a relação com Deus, né? E aí a gente começa a bater contra a teologia da prosperidade porque realmente ela é perniciosa. Sim. Né? Esse negócio de pressionar Deus, barganhar com Deus. Não, com Deus não existe barganha. A gente precisa ser... A nossa expressão é a expressão de Jó, né? Olha, o bem vem de Deus. Foi Deus que deu. Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. Aceitei o bem, né? Eu não vou aceitar o mal. Vem de Deus. Então eu preciso saber que tudo vem de Deus, né? A expressão de Abacuque no capítulo 3... ainda que a figueira não floresça, quer dizer, ainda que dê tudo errado, Deus continua comigo. Deus continua me amando. Né? O problema não é Deus. Eu preciso entender onde está o problema. Por que está dando errado? Será que eu não estou agindo corretamente? Será que eu estou gastando mais do que eu recebo? Sim. Será que eu não estou honrando a minha família? Será que eu não estou sendo generoso dentro de casa? Então eu preciso ter essa consciência para acertar o rumo e seguir. Então, assim, não adianta a gente achar, né, que a prosperidade é algo ruim. Ela é ruim quando você troca o lugar de Deus. Sim. Mas a prosperidade é uma dádiva. Com certeza. Deus ama a prosperidade dos seus servos, né? Exatamente. Então, legal. É isso aí, Júnior. A gente poderia estar conversando mais aqui, mas vamos chegar ao final aqui. E gostaria, então, que você desse uma palavra pastoral, uma palavra de conselho, né, em cima de tudo isso que a gente falou, né? Fecha aí com uma palavra para os nossos, aquelas pessoas que nos acompanham, e depois uma oração. Amém. Daniel, muito obrigado mais uma vez por esse tempo aqui com você, com a sua audiência. Eu penso que a gente consegue fazer um apanhado daquilo que a gente falou, né? Então, nós precisamos ter a compreensão de que
nós temos uma missão inicial, que é a missão de cuidar dos nossos dentro de casa, da nossa família. Isso tem que ser nos mínimos detalhes, né? Então não adianta deixar faltar aqui e transbordar em outro lugar. Então isso não resolve. Então vamos cuidar bem daqui. Vamos ser poupadores, né? Vamos criar um ambiente onde o futuro não seja um problema, mas o futuro seja mais um tempo de alegria, onde a gente possa usufruir daquilo que a gente construiu com a graça de Deus, né? E lembrando sempre que nós somos generosos. Melhor é dar do que receber, né? Então a gente sempre está nessa posição, lembrando que Deus, ele é o Deus de abundância, né? É o Deus da plenitude, né? E a gente serve a esse Deus, a gente está diante de Deus, né? Então que isso seja realmente um tripé para a nossa vida, para a nossa caminhada, né? Para a nossa vida em família. E quero convidar você a orar comigo para que esses ensinamentos que nós tivemos hoje, que nós consigamos pôr em prática na nossa vida e que Deus seja glorificado. Amém. Amém? Amém. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus, Amém, Senhor, por este tempo que o Senhor nos deu, por este momento que o Senhor nos permitiu conversar sobre coisas tão importantes, Senhor, sobre coisas tão gloriosas e refletir aqui sobre a sua grandeza, sobre o seu amor que é tão imenso sobre as nossas vidas, que nos dá capacidade, Senhor, de conduzirmos muitos dos nossos passos. E eu oro, Senhor, por essa pessoa que está nos assistindo e que está tendo, Senhor, alguma dificuldade financeira, ó Deus. O Senhor possa alcançar essa pessoa, este homem, essa mulher, este jovem, que ela possa entender o seu propósito na vida dele, na vida dela, e que essa pessoa possa, Senhor, viver a prosperidade do Senhor. Não uma prosperidade humana, não uma barganha, não uma negociação com Deus, mas a prosperidade que vem dos céus. Senhor. Abra, Senhor, as suas portas sobre essas pessoas, conduza essas pessoas, que essas pessoas sejam edificadas. Eu oro por aqueles que não têm pensado no futuro, que o Senhor possa abrir os olhos para esse momento e que nós possamos testemunhar o teu milagre na vida do teu povo. Ilumina-nos e ajuda-nos a pôr em prática tudo aquilo que falamos neste programa. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Júnior. Obrigado. Cara, valeu. Prazer estar aqui prazer contigo, foi meu, bater esse papo legal e lembrar das nossas conversas, né? É mesmo, hein, cara? Conversas. Valeu, pessoal. Foi um prazer estar com todos vocês aqui. Mais um programa. Acredito que aprendemos bastante, crescemos juntos para a glória de Deus. Então, até o próximo programa, se Deus quiser.